Estudo Bíblico Atos 22, versos 1 a 22. A primeira das 6 defesas de Paulo. Capítulo 22, verso 30 a 23, verso 10, 24, de 10 a 21, 25, de 1 a 12, 26, de 1 a 29 e 28, de 17 a 29. Versos 1 e 2. Falava em língua hebraica. Muitos judeus da diáspora só falavam o grego. E por isso, quando o apóstolo inesperadamente falou à multidão em seu próprio dialeto, ganhou sua atenção. Verso 3. Gamaliel foi o mestre mais honrado do primeiro século. Ele era muito conhecido e respeitado como um perito da lei religiosa e como a voz da moderação. Capítulo 5, verso 34. Ao mencioná-lo, Paulo mostrava suas credenciais como um homem culto, treinado pelo mais respeitado mestre judeu. Verso 4. Persegui este caminho. Ao afirmar que era tão zeloso para com Deus como qualquer um dos seus ouvintes judeus, Paulo demonstrou reconhecer os verdadeiros motivos que estavam por trás do desejo deles de matá-lo, e destacou que ele próprio sentiu o mesmo em relação aos líderes cristãos alguns anos antes. O zelo de Paulo pela sua herança judaica sobrepujava em muito o zelo dos seus ouvintes. Verso 5. Todos os anciãos. O Sinédrio Judeu, capítulo 4, verso 15, Mateus 26, 59. Versos 6 a 16. Depois de ganhar a atenção e estabelecer um ponto em comum com seu público, Paulo deu seu testemunho contando como veio a crer em Cristo. O apóstolo contou aos judeus o que o afastara do seu zelo pelas tradições judaicas. Ele enfatizou que a comissão por ele recebida do Cristo ressurreto, que subira ao céu, viera a ele através de um crente judeu que era um homem piedoso, conforme a lei, e que tinha boa reputação entre os judeus em Damasco. Ananias lhe dissera que o Deus de nossos pais, isto é, o Deus de Israel, o escolhera para conhecer a sua vontade e ver o justo. Veja capítulo 3, verso 14, 7, verso 52, com referência a este título. E para ser uma testemunha diante de todos os homens, sobretudo quando experimentara. Ananias exortara Paulo a seguir a ser batizado em sinal de remoção de pecados, invocando o nome dele. A salvação vem da invocação do nome do Senhor, Romanos 10, versos 9, 10 e 13, e não pelo batismo, capítulo 2, verso 38. Verso 6, quase ao meio-dia. A menção de Paulo da hora do dia enfatiza quão clara a luz vinda do céu realmente era. Era mais forte do que o sol quando no seu pico. Verso 11, fulgor daquela luz. Os companheiros de Paulo viram a luz, mas somente ele viu o Senhor Jesus Cristo. Verso 14, capítulo 9, versos 7, 17 e 27, 26, verso 16, 1 Coríntios 9, verso 1 e 15, verso 8. Verso 12, um espaçoso cenáculo mobiliado. A sala já estava preparada para uma festa, uma das muitas salas para alugar em Jerusalém que eram mantidas para o propósito expresso de fornecer aos peregrinos um lugar para celebrar as festas. Verso 15, sua testemunha. Paulo nunca vacilou em afirmar ter visto Cristo ressuscitado e glorificado no caminho para Damasco. Veja a nota no verso 11. Verso 16, recebe o batismo. O batismo no Novo Testamento é o sinal exterior de uma limpeza interior. Como tal, é correspondente à circuncisão no Antigo Testamento. Deuteronômio 10, 16, 30, verso 6, Ezequiel 44, 7. O batismo em água acompanhava a proclamação do Evangelho desde o início da missão da Igreja. Era um rito de iniciação cristã usado no Novo Testamento para indicar que a pessoa se dedicava plenamente a Jesus Cristo. Capítulo 2, versos 38 e 41. Ao entrarem na água batismal, em nome da Trindade, Mateus 28, 19, os crentes demonstravam publicamente sua fé diante da comunidade cristã. Notas sobre o batismo.
Primeiro, o batismo nas águas, capítulo 2, verso 38 e Mateus 28, 19. Significa que a pessoa passou a pertencer a Cristo e compartilha da sua vida, do seu espírito e da sua filiação com Deus. Romanos 8, versos 14 a 17, Gálatas 3, 26 a 4, verso 7. Segundo, o batismo em água é a resposta positiva do crente ao que Cristo fez por ele. Para ser válido, deve ser precedido de arrependimento, capítulo 2, verso 38, e de fé pessoal em Cristo, Colossenses 2, verso 12. Terceiro, o batismo em água, quando praticado com um coração sincero, com fé e dedicação a Cristo como Senhor e Salvador, é um meio de receber graça da parte de Cristo. 1 Pedro 3, 21. Quarto, o batismo em água é um sinal e testemunho exterior do recebimento de Cristo como Senhor e Salvador e da remoção total dos pecados pela lavagem espiritual. Capítulo 2, verso 38, Tito 3, verso 5 e 1 Pedro 3, 21. Quinto, o batismo em água representa a união entre o crente e Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6, versos 1 a 11, Colossenses 2, versos 11 e 12. Significa o fim, isto é, a morte de uma vida de pecado. Romanos 6, versos 3, 4, 7, 10 e 12, Colossenses 3, versos 3 a 14, e o início de uma nova vida em Cristo. Romanos 6, versos 4, 5 e 11, Colossenses 2, versos 12 e 13. Por isso, o batismo em água inclui o compromisso vitalício de se virar as costas ao mundo e a tudo quanto é mal, Romanos 6, versos 6 e 11 a 13, e comprometer-se a viver uma nova vida no Espírito que demonstre os padrões divinos da justiça, Colossenses 2, versos 1 a 17. Verso 17. Tendo voltado para Jerusalém. Após um breve ministério em Damasco, capítulo 9, versos 20 a 25, e 3 anos na Arábia Nabateia, Gálatas 1, versos 17 a 18. Um êxtase. Refere-se aqui a um estado mental em que a atenção da pessoa fica plenamente consciente na esfera do espírito. Paulo foi levado a essa esfera sobrenatural a fim de receber revelação de Jesus Cristo. Versos 21 a 23. Aos gentios. Esses judeus ouviram Paulo atentamente, mas a palavra gentios trazia à tona toda a ira deles e expunha-lhes o orgulho. Os judeus achavam que o ensino de que os gentios podiam ser salvos sem primeiro se tornarem judeus prosélitos, o que conferiria a eles dessa maneira posição igual ao povo judeu perante Deus, foi considerado blasfêmia intolerável. Os judeus deveriam ser uma luz para os gentios, falar a estes sobre o verdadeiro Deus através de Jesus Cristo, mas renunciaram tal missão. Verso 23. Arrojando de si as suas capas, eles fizeram isso em preparação para apedrejarem Paulo como expressão de horror em face da blasfêmia dele, capítulo 14, verso 14, ou de ira incontrolável, ou o mais provável pelas 3 razões. Verso 24, o comandante, percebendo que da multidão não obteria informação correta, decidiu tentar extrair uma confissão de Paulo por meio da tortura. Era frequente que prisioneiros morressem depois de serem açoitados com um flagellum romano, tiras de couro com pedaços de metal nas pontas, presas a um cabo de madeira. Versos 25 a 28. Sem estar condenado? A pergunta de Paulo deteve o oficial, porque embora o açoitamento fosse um procedimento legal com escravos, um cidadão romano não podia ser legalmente açoitado até que fosse comprovada a sua culpa por um crime. Paulo era um cidadão romano de nascimento, porém a cidadania daquele oficial era comprada. Comprar a cidadania era uma prática comum e uma boa fonte de renda para o governo romano.
mas a cidadania comprada era considerada inferior àquela adquirida por nascimento. Verso 29. Imediatamente se afastaram. Os soldados que iam torturar Paulo imediatamente se afastaram e o comandante ficou receoso, pois dera início a um procedimento ilegal contra um cidadão romano. Verso 30. Mandando trazer Paulo, apresentou-o. Paulo usou as situações em que foi perseguido como oportunidades para testemunhar. Até seus inimigos criaram condições para que ele pudesse discursar diante de todo o sinédrio.